Bem-vindos de volta a Conversas Contato. Hoje eu tenho o prazer e o orgulho de receber a doutora Gabriela Eisen, advogada de família e minha prima, super querida. E a gente vai conversar sobre um assunto muito interessante que as pessoas têm um pouco de dificuldade. Então eu tentei bolar um pouquinho mitos e verdades sobre como deixar bem a família na nossa ausência. Então eu vou tentar conversar com a doutora Gabriela para ela dar umas dicas de como a gente pode deixar a família bem quando a gente estiver ausente. Então, obrigado, Gabriela, doutora Gabriela, e para mim, Gabi. Vou te chamar de Gabi porque eu tenho intimidade. É um prazer te receber aqui para a gente conversar sobre um assunto que é super interessante, é um tabu, as pessoas têm muita dificuldade. Parece que resolver o problema financeiro é sinal de morte. E eu costumo dizer para meus pacientes que é o contrário, é um sinal de vida, é quando a gente quer deixar as pessoas que a gente gosta bem. Então, eu, Marcelo Eisen, tenho 4 filhos e eu tenho que deixar meus 4 filhos bem hoje. Eu não posso esperar ficar doente, eu não posso esperar chegar numa situação final, que aí sim vai virar um estresse. Então, eu costumo dizer isso para meus pacientes. Então, queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, da sua formação e aí a gente vai fazer esse bate-papo, pode ser? Claro. Bom, primeiro eu queria te agradecer, Marcelo, por essa oportunidade. Esse tema é super importante. Acho que ainda mais quando há um paciente que tem um diagnóstico de uma doença que também é um tabu, um monte de questões vem à mente e talvez deixar de lado essa questão financeira e empurrar um pouquinho com a barriga não seja a melhor opção. Por isso é muito importante que os médicos até mesmo orientem o paciente em outros âmbitos que não só a doença. Olha, você já procurou um advogado? Você já conversou com ele? Como que está a sua relação com seus filhos? O contexto familiar e esse diagnóstico são muito importantes para a gente entender qual que é a melhor saída jurídica para que cada paciente tome. Aproveitando esse gancho, né, e eu vejo isso no meu dia a dia, inclusive tem muitos seguros de vida que tem seguro funerária e as pessoas não sabem que está incluído. E muitas pessoas deixam de cobrar ou de ter porque ninguém avisou, né? Então acho que deixar uma pasta organizada. Então assim, que dica primeiro? Vamos começar então pelo começo. Vamos falar um pouco sobre testamento, né? Uma coisa que até eu tenho um pouco de dúvida é como que funciona o testamento. Para que serve o testamento? Qual que é a legitimidade? A família tem que aceitar? Você consegue explicar para a gente um pouquinho sobre o testamento em si? Claro. Então, o testamento, ele é um ato unilateral da pessoa que está testando. Então, não há qualquer interferência externa de familiares, de amigos, de conhecidos, de profissionais, porque isso, inclusive, poderia acarretar a nulidade desse testamento. Fazer um testamento nessas condições poderia, na verdade, ser uma perda de tempo, porque ele não valeria no futuro. Então, o testamento é o único ato que a gente tem no direito que você tem completa liberdade. Liberdade, vírgula, até o limite da lei. Por que eu estou dizendo isso, Marcelo? Porque pela legislação brasileira, toda pessoa tem herdeiros necessários. E os herdeiros necessários, eles são nessa ordem. Os seus descendentes, então, os seus filhos, os seus sobrinhos, os ascendentes, então, os seus pais, seus tios, o cônjuge ou o companheiro. E se você não tiver nenhum desses, os colaterais também herdam, tá? Se você não tem nenhum testamento, se você não se organizou, faleceu sem deixar testamento, todo o seu patrimônio, todo o seu dinheiro vai ser dividido entre essas pessoas. E a ordem é a seguinte: os mais recentes excluem os mais remotos. Então vamos dar um exemplo prático. Imagina que o seu paciente tem 2 filhos, tá? E é viúvo, então não tem mais cônjuge envolvido. Se ele falecer sem testamento, cada um dos seus filhos vai receber a metade do patrimônio dele, tá? Se ele não tem filhos, a gente tem que ir para a próxima linha, que são os ascendentes. É um paciente jovem, é uma fatalidade, é uma criança de 8 anos, tem patrimônio, os pais vão receber. Não tem filhos, não tem pais, mas é casado, o cônjuge vai receber. Não tem filhos, não tem pais, não tem cônjuge, mas tem irmãos, tem primos, essas pessoas vão receber. Isso tudo se a gente não tiver o testamento.
aproveitando só o gancho, não tendo testamento, isso é inicialmente bloqueado e vai para o inventário, pelo que eu entendo, não é isso? Normalmente se não tiver nada documentado, tudo isso vai ser discutido e vai ser feito. Quer dizer, a minha preocupação dos pacientes é, se eu não deixar nada, meu filho vai ter o que comer amanhã, quer dizer, não, porque normalmente bloqueia a conta, bloqueia o CPF, né? Então não é uma boa saída não ter nada, né? Eu acho que esse é um dos recados, não é uma né? boa saída. Não é uma boa saída. Muitas vezes o que a gente recomenda é que as contas pessoais tenham mais de um titular nessa situação. Você sabe que você está doente? Coloca alguém da sua extrema confiança, um filho eventualmente que vai herdar, nessa conta. Existe uma ficção jurídica que o saldo daquela conta bancária, ele é igualmente dividido entre as pessoas que são titulares. Então eu tenho uma conta bancária com um valor X, que tem 2 titulares, a metade dessa conta é de um, a metade dessa conta é do outro. Então essa é uma providência super simples para que, num primeiro momento, a sua família não fique desprotegida. Não estou dizendo que isso tem que ser feito com todo o seu patrimônio, mas deixar uma conta com mais de uma pessoa em titularidade pode ser uma boa saída. Existem também outros instrumentos que podem ter essa mesma finalidade, como, por exemplo, uma previdência privada, um VGBL, um PGBL, que hoje não são tributáveis, eles não entram para o espólio, né, do falecido, e por isso você acaba destinando essa monta rapidamente para o beneficiário daquele instrumento. Tem projetos de lei que tentam mudar essa realidade, mas hoje é uma saída também que super pode funcionar. Então vamos falar um pouco do testamento em si, né? Já que a gente viu que a gente tem que deixar alguma coisa organizada, escrita, principalmente quando a gente está bem, né? Explica um pouquinho o que é o testamento, que tipos de testamento que existem, se é um só, se tem alguns tipos, o que você pode falar pra gente? Então tá bom. O testamento hoje, ele é dividido em 2 grandes tipos, tá? Os mais comuns, que é o testamento público, que é feito em cartório por um tabelião e ele é dotado de fé pública, então ele tem uma formalidade obviamente maior, e a gente tem o testamento particular, que é feito individualmente pela pessoa, não é registrado em qualquer lugar, na presença de 3 testemunhas, mas esse paciente pode deixar esse testamento em cópia para as pessoas que ele acha que vão tomar conta do patrimônio dele quando ele não estiver mais aqui. Qual que é a vantagem de fazer um testamento público? Ele é mais difícil de ser anulado. Então, se você tem alguma questão na sua família, alguma briga interna entre os seus filhos e o seu cônjuge, ou entre 2 filhos, o mais recomendado é que esse testamento seja público, justamente porque tem a formalidade e a garantia de um tabelião falando que esse testamento é isento, que ele foi feito sem vícios. O particular, por outro lado, ele é mais prático, mas ele tem uma possibilidade maior de anulação, justamente por ser feito em caráter privado. Eu tenho uma dúvida que gera todo dia para mim, que são os pacientes que me falam que, senhor doutor, pode ser que venham alguns filhos e realmente podem ser meus, eu não sei, mas eu queria deixar alguma coisa, se realmente comprovar que é meu, como que eu posso proteger juridicamente, ou não tem por exemplo, a gente colhe teste de DNA, a gente deixa o DNA guardado para fazer o teste de paternidade. Como garantir que esse beneficiário vai receber o dinheiro? Isso faz parte do testamento? É separado? Como que... Isso pode fazer parte do testamento. Qual que é a grande vantagem do testamento, Marcelo? É você poder dispor da outra metade do seu patrimônio que não vai para os herdeiros necessários automaticamente. Então eu tenho 50% para deixar para quem eu bem entender. Se eu quiser deixar para uma entidade outra, por exemplo, eu quero deixar para uma ONG que eu ajudei a minha vida inteira, eu posso deixar. Tenho 2 filhos, por exemplo, eles são os meus herdeiros necessários, eles vão herdar uma metade
do meu patrimônio. A outra, em testamento, eu posso fazer o que eu bem entender. Então, a gente pode deixar em testamento alguma previsão no sentido de caso seja reconhecido algum filho depois da minha morte, eu gostaria que ele recebesse, além da herança legítima, que automaticamente ele vai receber, a quantia de tantos reais. É possível fazer previsões assim em condição. A gente chama esse tipo de cláusula no direito como uma condição. Se for reconhecido como meu filho, além da herança legítima, que é um direito que automaticamente esse filho vai ter, o testador fala que ele quer deixar mais uma quantia X, ou um apartamento, ou enfim. Se essa condição não acontecer, esse patrimônio que eventualmente seria destinado a essa pessoa vai para outra. Ele pode inclusive falar, caso não seja reconhecida a minha paternidade perante esse filho, esse dinheiro vai para tal pessoa. Se ele não falar nada, vai ser dividido entre os demais em partes iguais. Então, pelo que eu estou entendendo, o testamento é o que você deseja, né? O que o paciente deseja do jeito que ele quer, respeitando a lei, do jeito que ele queira manejar, né? Eu costumo falar com meus pacientes que eu acho que é muito mais bonito dar um presente do que deixar briga. E normalmente a gente deixa briga e não deixa presente. Então, quando você deixa um testamento, você dá presente, porque você dá para quem você realmente sabe quem cuidou, quem está cuidando, enfim, você consegue dar um presente. Não sei se é mais ou menos isso que eu entendi sobre o testamento. Com certeza. Eu costumo dizer que fazer um testamento ele é um ato de cuidado, porque você vai garantir todas as hipossuficiências dos seus descendentes ou dos seus ascendentes. Então, por exemplo, eu tenho um filho com uma necessidade especial e eu ajudo ele em vida. Eu posso garantir que, na minha ausência, essa ajuda se perpetue. Eu posso nomear pessoas para cuidar desse meu filho com alguma característica especial. Eu sei que tem uma pessoa da minha família, por exemplo, que é endividada. Eu posso colocar uma cláusula no meu testamento garantindo que esse patrimônio que ela vai receber de herança seja impenhorável. Então ela vai ter acesso a esse dinheiro, mas não correr os riscos de tê-lo perdido por dívidas anteriores. Então o testamento, ele é muito especial. Ele é um presente que literalmente você pode deixar para sua família e garantir que eles tenham tranquilidade financeira, sobretudo, depois da morte do testador. Que você está falando aqui, eu estou pensando que a gente fala muito da tato como um ato de acolher o paciente. Eu estou vendo que o testamento é um ato de acolher a família, né? De você devolver, você fazer um acolhimento, né? A gente poder devolver, achei bem interessante. E tem o testamento vital. Não sei se você comentar também, porque é um tabu hoje em dia. Muito nos Estados Unidos, os pacientes têm o poder de tomar decisões do que ele acha melhor. Uhum. Aqui na Tato, a gente está tentando empoderar as pessoas com muita informação para poder tomar as decisões por elas próprias. Porque é muito comum vir um parente, um filho, mas meu pai é muito frágil, eu acho melhor não contar o que ele tem, ele não vai aguentar saber a resposta. Eu até vou contar um caso rápido que eu tive. Uma paciente, uma senhora de 78 anos, com transtorno bipolar grave. Os filhos vieram antes conversar comigo e era um câncer de pâncreas, que a sobrevida é curta, no caso dela. E eles vieram falar, doutor, talvez não seja legal contar para ela o que ela tem. Aí eu sempre costumo falar, deixa eu conhecer a pessoa, deixa eu sentir, e eu vou dizer uma coisa. Se você tivesse câncer, você gostaria que alguém assumisse a responsabilidade por você? Não, eu sou forte, doutor. Então vamos ouvir, né? Não vamos subestimar a inteligência das pessoas. E essa senhora veio bipolar, com transtorno bipolar. Primeira coisa que ela falou na consulta foi, doutor, eu quero saber o que eu tenho de verdade. Porque quando meu marido ficou doente e teve câncer, meus filhos não contaram para mim. E eu não pude me despedir dele. Então eu faço questão que se eu tiver câncer, o que for feito, eu quero saber. Então isso mostrou e fortaleceu, quer dizer, o quanto é importante a decisão pessoal, né? Então
sobre o testamento vital, que é isso essa introdução, na verdade, é para você explicar para a gente, eu posso deixar escrito o que eu quero que façam comigo, por exemplo? Então, o testamento vital, ele é chamado assim popularmente, o nome jurídico mais comum é diretivas antecipadas de vontade. A gente faz um documento deixando expresso o que esse paciente quer ou não se submeter em termos de tratamento. Então, não gostaria de ser entubado, não quero ser reanimado por mais de 2 ou 3 vezes, não quero que me passe sonda ou aceito que me passe sonda, enfim. A gente tenta prever, junto com o corpo médico, o que pode acontecer com essa pessoa, dependendo de cada quadro, e perguntar para ela antecipadamente o que ela aceita, o que ela está disposta e o que ela não está disposta. O que eu acho interessante também nesse documento é que a gente pode nomear os médicos que a atendem. Então, falar, olha, eu não quero ser reanimada a não ser que o Dr. Marcelo e o meu cardiologista falem que tem uma chance de eu sobreviver com saúde, com tranquilidade. E um outro ponto, assim, muito importante do testamento vital é que você pode nomear quem são as pessoas que vão tomar as decisões sobre o seu corpo, sobre a sua saúde, quando você não tiver condição mais de exercê-la e não tiver nenhuma previsão escrita. Então, às vezes, você sabe muito melhor que eu como médico que a gente não conseguiu prever todas as possibilidades, mas eu tenho certeza que o meu filho primogênito, fulano, é a pessoa mais adequada para tomar uma decisão, que ele vai respeitar a minha vontade e vai tomar uma decisão que seja relacionada a ela. Geralmente a gente nomeia 2 ou 3 pessoas. Então, por exemplo, o meu filho primogênito, na falta dele, a minha filha caçula, e na falta dele, o meu médico tal. Isso é muito importante para que o paciente tenha tranquilidade de que todas as decisões relacionadas ao corpo dele serão tomadas de acordo com a sua vontade, mesmo que ele não consiga exprimi-la naquele momento. Eu acho interessante porque nos Estados Unidos, e quando eu estava lá, é uma decisão que você tem que tomar logo de início. E às vezes você não está preparado, até por falta de informação, que é o que a gente estava conversando, né? Que o paciente tem que estar muito bem informado sobre o que ele tem para ele poder tomar decisões, né? Então acho que isso é primordial. E justamente isso, porque normalmente quem mais quer intervir e às vezes no desespero, na confusão, é a pessoa que estava mais ausente durante a vida da pessoa. E aí vem a culpa. E eu quero que faça tudo com meu pai, e vai pra UTI, mas é por culpa, não é por gostar. Então é um documento que eu acho que protege a pessoa e quem ela confia que vai defendê-la no momento difícil, né? Então eu acho que é um documento que a gente usa muito pouco no Brasil, eu acho que é um tabu, como a gente estava falando, espero que a partir desse momento que a gente esteja conversando aqui, isso comece a abrir a cabeça das pessoas para começar a entender, a escutar a vontade. A gente tem uma dificuldade de escutar a vontade do outro, né? Às vezes a pessoa não quer uma coisa e eu quero, mas é ela, não sou eu. Eu tenho muito claro isso com a minha esposa, que eu não quero sofrer e ela, mesma coisa. A gente tem uma combinação entre nós dois e a cada um vai proteger. Não temos nada escrito, mas a gente tem esse compromisso entre nós. Mas agora, deixar isso documentado, até um sinal de acolhimento, né? Até porque você está entregando a sua vida para alguém que vai decidir, né? É uma forma de acolher também. Acho bem interessante. Acho que são conceitos até que eu não tinha tão claro e que ficou muito bom. Eu acho bem interessante. Inclusive, deve ser muito difícil para um filho, por exemplo, ou para um marido de 50 anos ter que tomar uma decisão do que fazer com o seu ente querido numa situação que foge à normalidade, né? Essas pessoas geralmente estão muito fragilizadas, então é muito importante que esses pontos sejam avaliados e seja feito, por exemplo, um testamento vital, um testamento público, destinando o patrimônio, quando a pessoa estiver bem, quando ela tiver condição emocional, por mais difícil que seja a situação dela, de tomar as decisões da maneira mais isenta possível.
Porque fazer esses instrumentos em um momento em que a pessoa já está internada há 40 dias, sofrendo e angustiada, não é a melhor saída. Então, talvez fazer próximo ao diagnóstico seja uma boa orientação. Eu até costumo brincar com meus pacientes que eu acho que tem que ser feito antes de tudo, né? Eu tenho uma pasta já com tudo, porque é meu dia a dia, e eu sempre falei, o meu sonho, e a gente está aqui de passagem, enfim, é que meus filhos, minha esposa, tenham o que a gente tem, e não perder, né? Deixar isso perdido no caminho, ou deixar Eu brinco que depois que a gente casa, a gente tem uma pilha de boletos. Quando a gente tem filhos, essa pilha aumenta, e ela vai diminuindo com o tempo. Então a gente tem que se programar desde o início, desde o começo do relacionamento até o finalzinho. Esse dinheiro tem que estar planejado e garantido. Eu quero que meus filhos se formem. Para eu chegar nesse objetivo, se eu tiver saúde, melhor ainda, mas se eu não tiver, eu quero que eles sejam formados. Então eu preciso deixar isso escrito. Então eu sempre digo que a gente tem que fazer isso antes, né? Parece mórbido, né? As pessoas têm muita dificuldade de falar sobre finitude. A finitude existe, a vida acaba, ela tem um final para todo mundo. A gente só não sabe qual é o momento. Então, eu sempre digo, quanto mais cedo a gente toma essa decisão, menos sofrimento gera. Porque aí é o que você falou, quando você está no hospital, você está na UTI, cheio de enfermeiros no quarto e gente, entra aí um, sai o outro, aí vem o cartório, aí um filho acha que você tem que fazer. Então, acho que fazer isso saudável, eu acho que e saudável inclusive mentalmente, né? Quando você não tem peso nenhum, quando você está livre e tranquilo, onde você pensa sozinho ou com o seu cônjuge, onde você tem esse momento de tomar essa decisão em conjunto, né? Uma decisão que se toma em conjunto. Você obviamente sabe que você tem um filho que talvez precise de mais, outro que precise de menos, e tudo bem. Isso, como eu falei, como é um presente, você toma decisões e não vira briga, né? Então eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que a gente está chegando no final, Gabi, foi super legal, acho que é um assunto super interessante, acho que vai ter várias dúvidas depois que isso for para as redes sociais, e aí eu vou ou te chamar de novo para a gente conversar, bater esse papo maravilhoso, para a gente tirar novas dúvidas, as dúvidas que vierem, e queria imensamente agradecer, dizer que foi um prazer enorme te ter aqui, e queria acabar encerrando te entregando uma lembrancinha da Tato, que é uma vela de bergamota que mostra o nosso calor. Tem é uma vela que a chama tem um odor, tem um calor, que é o que a gente mais quer com a Tato. Muito obrigada, eu agradeço muito essa oportunidade. Eu acho que você disse agora muito bem, o brasileiro ainda tem uma cultura de fazer um testamento e tomar as decisões de última hora, né? A gente tem um pouco de medo, parece, ainda que inconscientemente, de tomar essas decisões quando a gente está bem. Não quero atrair má sorte. Enfim, quando a gente está bem, ninguém precisa de testamento. Mas justamente esse é o melhor momento para tomar uma decisão tranquila, pensada, e de forma a proteger o máximo possível a sua família. Então, gente, para encerrar, com tato e compaixão, mais um podcast, e contem com a gente sempre. Obrigado, Gabi. Eu que agradeço. Obrigada, Marcelo.